Conexão de rede fraca. Epa. Alô, 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 1, 2, 3. Estamos ao vivo aqui. Vamos olhar para ver se está tudo certo, porque infelizmente nós estamos apanhando do Facebook. Bom dia a todas e a todos. Começa agora mais um Fórum 11h30. Vamos dando um oi, dizendo de onde você está falando. Eu vou aqui tentando interagir com vocês da melhor forma possível. Estou gravando no celular, por isso que deu esse problema. Porque o computador aqui, eu preciso comprar um computador novo, porque ele está dando aquele pau de som. Alaide, São Caetano do Sul, Cidinha aqui de Santos, como tá? Vamos dando um oi, vamos chegando, vamos compartilhando, vamos avisando aos amigos. Bom dia, Ubaldo. Bom dia, pessoal. Quem mais está chegando? Albenice, querida Albenice, salve, salve. Axé, Sérgio. Axé para todos do Brasil inteiro. Galera, que roda viva aquele de ontem, hein? É sobre isso que a gente vai falar e sobre a postura digna, correta, séria, brilhante da Manuela Dávila, a Manu, atualmente deputada estadual e candidata à presidência da República pelo PCdoB. Fabiana, bom dia. Vamos lá, pessoal, quem puder ir compartilhando, muito agradecido por aqui. Vão dando um oi, vão falando para as pessoas. A gente está soltando no Facebook nesse horário e um pouco mais tarde o programa vai para o YouTube. Quem não se cadastrou ainda no YouTube, Cristiane diz que passou mal, muita gente passou mal com esse antijornalismo do Roda Viva. Humberto, bom dia. Quem não se cadastrou no YouTube, vai lá, se cadastra e bota o sininho para te alertar quando o vídeo for ao ar. Vitória da Conquista, alô Bahia, tamo junto, Camilo. Vão chegando, vão compartilhando. Eu separei aqui um pouco da repercussão. A gente colocou um post, inclusive. Oi, Rejane, como estamos? Sobre os vários tweets de pessoas repercutindo o Roda Viva. Tem do Tarso, da Benedita, da Laura Carvalho, do Bob Fernandes, do meu amigo Lino Bocchini. Bom dia, Ana Galo. Bom dia, Karen, Josué. Risos com corações para você também, meu amigo. Olá, Linda Maria Santana. Em resumo, gente, aproveitando aqui o intervalo do jogo da Copa, a Copa tá pegando fogo. Ontem foi... você vê como é que são as coisas. As pessoas já estavam incensando o Cristiano Ronaldo, o super craque, que ia arrebentar na Copa. E por muito pouco, Portugal não fica fora da Copa num jogo desastroso do Cristiano Ronaldo, onde ele errou um pênalti e quase foi expulso. Quase foi expulso, mas assim, por muitíssimo pouco. Talvez se fosse ao contrário, se ele fosse um jogador do Irã, se ele não fosse o Cristiano Ronaldo, ele estaria fora do jogo. E até porque o Irã, por muito pouco também, porque o Irã perdeu um gol aos 50 minutos. Se o cara cortasse para dentro, acabava Portugal. Mas vamos ao que interessa, vamos ao Roda Viva da Manuela. Eu não sou daqueles que acha que o jornalismo tem que ser absurdamente isento, tem que parecer isento, porque... Bom dia, Fernanda. Porque a gente sabe que os veículos têm viés. Os veículos, eles surgem a partir ou de uma causa, ou de algum interesse econômico, ou de algum movimento. Isso, na história da humanidade, sempre foi assim. Os veículos tradicionais da mídia comercial, em geral, eles são veículos pautados por interesses econômicos. Como é que um veículo que recebe muito anúncio, por exemplo, do setor imobiliário, vai ser a favor de um plano diretor que ataca interesses do setor imobiliário? Não, ele vai conciliar com isso. O interesse dele é o mesmo do interesse daquele setor.
Como um veículo que vai participar de licitações das teles, vai ser contra a privatização das teles, como aconteceu na década de 90 com o governo Fernando Henrique. Ele vai conciliar com aquilo. A mesma coisa acontece com os veículos privados. Acontece que tem um detalhe bastante significativo que tem sido esquecido por aqueles que estão discutindo Roda Viva e tentando justificar a postura dos debatedores. O Roda Viva, queridas e queridos, colegas, jornalistas, que, sinceramente, com todo carinho, não estão honrando o diploma que receberam em um dado momento na sua história de vida. O Roda Viva é um programa da TV Cultura, que é uma TV pública, uma TV da sociedade do Estado de São Paulo. Ela não é nenhuma TV do governo, ela não é uma TV do governador, ela é uma TV dos cidadãos e cidadãs desse Estado. Sendo assim, aqueles que dirigem a TV, que tem um conselho formado por pessoas da sociedade civil, por professores, por intelectuais, por muitos jornalistas. Bom dia, Lourdinha. Que em tese deveriam garantir a pluralidade, deveriam garantir um jornalismo mais equilibrado. Não pode convidar para entrevistar uma candidata à presidência da República alguém que trabalha e coordena o programa de governo, por exemplo, de um outro candidato. E aí independe se esse candidato é o Bolsonaro, o Alckmin, o Lula ou o José da Esquina. Isso é o de menos. Acontece que é a segunda vez que o Roda Viva faz isso. Na primeira, ele chamou um bobão lá do MBL, um moleque, que ficava acossando o Boulos e fazendo perguntas do tipo conciliatórias. Mas o candidato, o senhor não acha que o Brasil deveria se unir e que o seu discurso não une o Brasil e o dele une, né? E ontem eles fizeram pior. Eles chamaram um cara de uma entidade ruralista, que você vai no Face dele, tem a foto dele com Bolsonaro. Rodrigo, por favor, tira esse Clayton Cris aqui que está falando que é tudo mentira. Então manda ele lá assistir a página deles, lá do MBL, para encher o saco lá do Kim Katigurri e debater com o Kim. Que aqui a gente tenta construir um debate minimamente civilizado, não é para ele essa página. E eles convidaram esse cara, Felipe de Alencastro, Frederico Dávila. Felipe é o tucano, Frederico é o bolsonito. E esse Frederico Dávila chegou ao ponto de perguntar a Manu por que ela era, tentando acossá-la numa pergunta, tentando mostrar para os telespectadores que ela era contra, sabe o quê? Ela era contra a castração química de estupradores. Você é contra a castração química de estupradores. E ela deu-lhe uma lambada, né, dizendo que quem apoia, quem defende o estupro não pode ser a favor. Um candidato que defende o estuprador justifica o estupro, como ele fez no caso da ex-ministra dos Direitos Humanos, né? Como ele faz em relação a uma série de piadas que ele conta ao Bolsonaro. Nesse caso, ele foi condenado, né, pela justiça. Inclusive, a justiça pode até, de repente, transformar esse processo numa forma de tirá-lo do processo eleitoral, que eu sou contra. Eu acho que o Bolsonaro tem que disputar e tem que perder essa eleição, tem que ser derrotado no voto, porque senão cria o mito. O mito não existe ainda. O mito é uma bobagem, é um coro de torcida organizada. Mas se começarem a tentar excluir o Bolsonaro do debate, aí ele se torna mito. Temos que botar ele para dentro. A democracia é assim, bota para dentro e vai discutir. Bom, mas esse cara passou vergonha, fez todo aquele esculacho. Mas o problema é que assim, tinham jornalistas ali. Tinham jornalistas formados com diplominha e tal, que exercem o papel em veículos de comunicação, né?
como aquela jornalista lá da Jovem Pan, agora até me foge o nome dela, parece que tem coluna no Estadão, ela passando vergonha junto, fazendo o mesmo papel que o Frederico Dávila, tentando falar da Coreia do Norte, da Venezuela. A pessoa chegou a dizer que o Lula foi condenado pelas 4 instâncias da justiça. Querida, foi por 2 só. O processo não correu no STJ nem no STF. Aprende o mínimo. É Vera Magalhães, parece que é esse o nome dela. Vera Magalhães. Ela não sabe sequer o básico do direito. E vai lá e fala da sua empáfia, do alto da sua arrogância, porque ela trabalha na Jovem Pan, entendeu? E faz isso porque tem um cerco de defesa, de colegas que acham engraçado, acham legais, acham que esse tipo de coisa, espírito neocon, né, faz algum sucesso, deve render algumas moedas no final do mês ali, a mais da empresa que contrata, e vai e destrói a profissão, demole a profissão, e as pessoas vão achar que jornalismo é isso. Se o Bolsonaro viesse aqui não é uma TV pública, é um canal de internet, se eu o convidasse para uma entrevista, eu ouviria. A Manuela foi cortada 62 vezes, segundo o levantamento do PCdoB, por aqueles supostos jornalistas que estavam ontem no programa. 62. O PCdoB fez o levantamento e comparou com o Ciro. E aí eu tenho certeza que não é uma comparação para dizer, olha, o Ciro é culpado. Não tem nada demais. O Ciro foi beneficiado por ser homem, nordestino, fala grosso, etc. Então, ele foi 8 vezes. A Manu foi 62 vezes. Né? Ela não conseguia encerrar uma frase. Ela não conseguia terminar. Evidentemente que isso não foi suficiente para que ela pusesse no bolso de um só bolso da calça, toda a bancada. Ela conseguiu dar um baile em todos eles. Tenho certeza que ela saiu muito maior do que entrou desse processo. Tenho certeza que a Manu saiu, duplicou a quantidade de votos, porque hoje só se fala disso na internet. Há uma indignação coletiva do que aconteceu, porque eu pago, como eles têm dizendo, eu pago vocês aí do Roda Viva, com o meu imposto aqui de São Paulo, eu pago para vocês fazerem esse lixo de programa que tem 32 anos de idade e pouquíssimas vezes foi tão desrespeitado na sua história como ontem. E eu escrevi um artigo lembrando de embates históricos. Por exemplo, tem um embate do Orestes Quercia com um jornalista do estado de São Paulo, à época, o Rui Xavier, que eles quase saem na porrada. Mas a bancada de entrevistadores se comportou, um chamava o outro de ladrão e de safado, eles se levantaram, e mesmo assim, a bancada e o Heródoto, que estava mediando, chamou os dois, olha, por favor, sentem-se, calma. Os outros jornalistas continuaram a entrevista no mesmo nível, com respeito, com seriedade, com dignidade, o que está fora do vocabulário, da compreensão, infelizmente, de quase aquela toda bancada que estava ali. As pessoas estão dizendo, o Manu saiu gigante, é verdade. Se você vê, tem uma foto, né, que explica um pouco, a Manu grande e aqueles jornalistas ao fundo, todos pequenininhos, né, buscando ali 2 minutos de fama, tentando atropelar uma mulher jovem, carismática, que faz política há mais de uma década, que goza do respeito da sociedade do seu estado, que tem condições de fazer o debate de forma democrática, com as posições que defende, sabendo defendê-las. Não precisa concordar com as posições da Manuela, mas tratar uma pessoa com o histórico que ela tem, né, da forma como ela foi tratada, como se fosse uma pessoa de fora do sistema, que não disputa, que não está construindo a democracia do Brasil nos últimos anos, não depõe contra a Manuela, queridas e queridos. Preciso
dizer isso a vocês, entrevistadores, depois encontrar vocês. Vocês podem ganhar umas curtidas na página de um pessoal do MBL hoje, vocês podem ganhar umas moedinhas a mais nos trabalhos de vocês amanhã, vocês podem manter o empreguinho aí dessa forma fanfarrona, mas vai chegar uma hora que a roda da história vai girar e tudo isso vai ficar marcado no currículo de vocês, né? O dia em que vocês agiram de forma misógina, machista, antidemocrática, escrota, abjeta contra uma candidata a presidenta mulher cujo histórico de defesa da democracia impediria qualquer tipo de ação nesse sentido. Se eu convidasse a Janaína, que eu acho uma pessoa sofrível em todos os aspectos, a Janaína Pascoal, para entrevistar aqui na Fórum, a Janaína teria o direito à palavra. Eu teria o direito à pergunta, mas ela teria o direito à resposta. Percebem? É algo que o Lenildo Pessoa, o Lenildo, eu também citei, é o pessoal da Fórum que está destacando, o Lenildo Pessoa também com o debate do Raton no Roda Viva, que entrou para a história. Ele pergunta para o Brizola se ele sabia que o Fidel chamava carinhosamente ele de Raton e o que ele achava disso. E o Brizola vai para cima e começa a xingar ele de Raton, e eles ficam no Raton para cá, Raton para lá. O Gamberini era o apresentador do Roda Viva, jovem, novinho, deve ter uns 30 e poucos anos, segura a onda dos dois, chama os dois a sentar e tal, e a vida segue no programa e o Brizola continua sendo entrevistado. Ou seja, o que aconteceu ontem não foi o massacre da Manuela, foi o massacre do jornalismo, foi o massacre da história do Roda Viva, foi o massacre do que é o sentido de TV pública. Eu sinto muito, eu acho que tem pessoas naquele conselho, por exemplo, o professor Eugênio Butti da ECA, se eu não me engano, é do conselho do Roda Viva. Eu gostaria de ler o que ele acha disso, por exemplo. Se ele acha que o que foi feito ontem ali diz respeito à história do Roda Viva e é um exercício de jornalismo ou é algo diferente disso. Se no jornalismo que ele acredita, porque o que eu acredito, isso é permitido. No meu jornalismo não cabe esse tipo de coisa. É preciso ter uma outra dimensão do comportamento do entrevistador, de como você se dirige, do espaço para que o entrevistado responda. Em resumo, eu queria dedicar este Fórum 11h30 a todas as mulheres, né, que se dispõem a fazer o debate no universo masculino da política, né, e que conseguem sair desse debate gigantes, mesmo aquelas que não conseguem, como a Manu saiu na noite de ontem. Manu, receba meu afetuoso abraço e siga, continue candidata, como você disse lá, porque a democracia brasileira precisa de mulheres jovens como você, defendendo bandeiras que você defende, para que a gente possa, inclusive, ultrapassar esse estágio, né, onde esse estágio de decrepitude, né, moral, que permite que pessoas façam o que tentaram, ou tentem fazer o que tentaram fazer com você ontem lá. Não conseguiram, poderiam ter te tirado do sério, graças à tua experiência e trajetória, isso não foi possível, mas fique tranquila, porque no ponto final, na hora que a história acaba, esse povo vai ter que reler o que fez na vida e vai encontrar no YouTube um programa como esse, do qual eles fizeram parte e que, de alguma forma, joga o jornalismo, que já está numa situação tão inferiorizada em relação à sua própria história, num lugar pior nesse momento. Ou seja, ontem nós descemos 3 degraus da escada na qualidade do jornalismo do Brasil. Queridas e queridos, quem puder, eu agradeço. Se fizer ficar sócio Fórum, ela não foi entrevistada, ela foi agredida, desrespeitada. É isso, é diferente uma entrevista de uma tentativa
de julgo, de uma tentativa de massacre. É muito diferente. E, infelizmente, assim, a Manuela, ela não pode decidir muito se vai ou não num programa desse, porque são poucos os espaços na TV aberta. Ela tem que ir, sabe? Ela poderia escolher vir ou não numa entrevista comigo, ou com o Reinaldo Azevedo, ou com quem quer que seja na internet. Ali ela tem que ir. E o que lhe oferecem é o seguinte: vem para cá que nós estamos esperando com carne para tentar absorver teu sangue. Mas ela deu um show de bola lá ontem e botou todo mundo no bolso. Queridas, sócios fórum, quem puder, fique sócio. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário novo, enquanto tiver jogos eliminatórios ou jogos dessa última fase da primeira rodada da Copa do Mundo, que estão acontecendo entre as 11 da manhã e só tem um intervalo às 11h45. Beijos a todas, beijas a todos. Seguimos.